Temos inscritos o engenheiro Pérez, o engenheiro Marcelino, o engenheiro António Pedro Costa e António Pedro Silva. Há mais inscrito? Há mais gente que tem que dizer? Engenheiro Pérez. Obrigado. Obrigado. A minha primeira questão era, no sentido de garantir que essas informações sejam canalizadas às pessoas aqui presentes, particularmente eu gostaria de ter uma cópia desses detalhes, eu espero que a organização leve isso em conta, porque nós precisaremos desses dados, seria muito interessante para nós. O segundo ponto é uma pergunta muito simples e isso é uma pergunta óbvia. Quais são as perspectivas de materialização dessas recomendações por parte da IRAD? Nosotros en este viaje hemos concretado una reunión con Electra para explicar el trabajo, no porque ya lo conocen, pero concretar los pasos a dar para intentar hacer realidad estas medidas. La idea es compartir la información con todas las instituciones que estén envolvidas en esta área y buscar un marco, cuadro viable para implementar. O primero es la disponibilidad de Electra está pronta y tenemos que hacer también un trabajo de envolver a empresas especialistas en implementar este tipo de medidas, puede ser la propia empresa que hizo la auditoría energética, y buscar fórmulas de financiamiento. Una fórmula que estamos a explorar es comprometer a una empresa privada que faça la implementación y llegar a un acuerdo, por ejemplo, para cobrar el trabajo vía poupanza de energía, de reducción del costo económico, ¿no? Y esa vía poupanza pues recuperar ese investimento. Para la empresa privada que hace el investimento de forma directa. O, si quieres ser más rápido, pues intentar involucrar a otras instituciones que puedan apoyar esa actividad, ¿no? La cuestión es que este trabajo pensamos que es útil, disponibilizar la información y poder cooperar para hacer cierto, ¿no? Las actuaciones técnicas, ¿no? No sé si el señor Antonio Pedro viene a querer hablar sobre eso. Não, era só para complementar também a informação aqui já referiu e informar que esse trabalho, como foi dito aqui, tem cerca de quase 900 páginas. E foi um trabalho árduo que o pessoal da ISAB e do TC fez e em complemento também tivemos que fazer um trabalho de casa onde reduzimos todo esse trabalho em informações úteis para a administração da IRAD. Já está na posse dessas informações, dessas 847 páginas, e foi resumir em 13 páginas, que é muito mais fácil para os decisores, qualquer decisor ler, e onde filtramos todas as informações úteis e já está na posse da administração da IRAD. Estou a crer que dentro de poucos dias poderão pronunciar a volta desta questão e estou a crer também que a audiência marcada para as próximas horas entre o pessoal aqui das Canárias, a administração da IRAD poderá sair alguma conclusão e se calhar alguma luz verde para levar avanço das recomendações aqui referidas. Resultantes do estudo. Obrigada, engenheiro Marcelino. Bom dia, sou representante da ANAD. Bom dia a todos, sou representante da ANAD
Eu queria perguntar ao Dr. Baltazar, uma primeira pergunta, qual é o tempo de vida das membranas de osmose-inversa? Falou em todos os custos, uma avaliação das membranas e tudo, mas ficou pendente o custo real da substituição das membranas numa planta de 5.000 metros por dia. Eu tenho outra pergunta que vai para a engenheira Alice Fernandes, é sobre a qualidade da água. Sabemos que a água que consumimos na cidade da Praia é de qualidade duvidosa. Às vezes nem conseguimos beber em casa, temos de recorrer a garrafas de água fabricada por empresas privadas. E se ela podia nos dizer quais são os pontos de recolha da amostra de água na cidade da Praia. Obrigado. Los técnicos, una membrana puede variar bastante su vida aquí, porque está muy afectada por la calidad del agua de mar. Cuando tenemos una calidad de agua de mar muy buena, es posible que una membrana pueda durar más de 10 años. Hay casos en Canarias que conozco personalmente que han pasado 10, 12 años sin cambiar membranas. Pero eso es una condición muy particular del agua de mar y de la gestión de la instalación. Lo normal, una membrana, es que su vida esté entre 5 y 7 años. De hecho, el fabricante cuando compra estas membranas, las certifica su producción, su vida aproximadamente hasta los 5 años. ¿Vale? Pero pueden darse situaciones en las que dure un día, porque la operación no está correcta, porque ha entrado arena en el bastidor de membranas y se estropea. Son fallos de operación que pueden darse en una desaladora. Pero en términos medios podemos hablar de entre 5 y 7 años en condiciones muy favorables, incluso 10 años. Respecto a la segunda pregunta del costo, cuando se quiere hacer investimentos en el cambio de membranas, es un proceso que es bastante costoso. Estamos hablando que en el mercado, por poner un precio medio, estamos hablando de unos 600, 700 euros una membrana. Que eso, pues una planta de 5.000 metros cúbicos, pues estamos hablando de aproximadamente 200, 300 membranas. Es un coste considerable. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una planta desaladora está en operación, hay una parte del dinero que se llama el concepto de reposición de membranas, el cambio de membranas. De tal manera que a lo largo de la vida de la membrana hemos recuperado el dinero necesario para hacer el cambio. De tal manera que hay un pequeño porcentaje de dinero que hay que tener en cuenta en la instalación para cuando haya que hacer un cambio de membranas, disponer del caso para hacerlo. Pero en términos económicos, cada 7 años una reposición de membrana y hay que hacer una apuesta de investimento para ese cambio. Sí, respondiendo a esto que me llegó a Marcelino, diría que un laboratorio, de acuerdo con sus condiciones, ¿no es? Hace a recolha no principal reservatório da praia. Ele dice, reservatório de Monte Barbosa, reservatório de Eugênio Lima. Entretanto, também faz coleta de amostras nos furos. Furo localizado aqui na cidade da Praia. Também realizamos recolha de amostras nos chafarizes. E nesse momento, nos chafarizes com demais más problemáticos. ¿Está decidido? Sí. Obrigado. Ok, obrigada. Engenheiro António Pedro Borges. Obrigado. Eu ia colocar a questão que foi feita pelo
utilizar a Mirada para fazer essa redução do consumo de energia, que obviamente deveria traduzir-se em diminuição da tarifa. Deixo essa questão para ele. Agora, eu não sei se o estudo que foi feito vai naturalmente ser fixado pela MED, vai implicar obrigatoriamente a realização de investimento para fazer baixar a tarifa e eventualmente o consumo de energia. Essa é a primeira questão que eu gostaria que fosse mais dissecada. A segunda questão é dirigida à engenharia Elise Fernandes. A engenharia Elise Fernandes falou aqui uma coisa que é nova aqui em Cabo Verde, que é a questão da presença do polo na água desalizada, parece água do mar. Então, em várias concentração do polo, nós ouvimos falar disso muito recentemente através de um projeto japonês que está em cima da mesa, sendo negociado com as autoridades nacionais que gerem a água e o Ministério da Indústria que promoveu o projeto. É engraçado porque foi a engenharia Elise Fernandes que falou de um problema que nós temos, um problema específico que nós temos em Ilha Brava, que é a presença do flúor na água. Foi ela que falou disso com mais profundidade numa das jornadas da água que nós realizamos há uns anos. Explicou muito bem. Agora, em relação ao polo, eu gostaria que isso fosse melhor explicado. Primeiro, quais são os benefícios para a saúde humana da presença do polo. Em segundo lugar, eu queria que essa questão fosse relacionada com o custo, porque os japoneses nos apresentaram para esse estudo que eu referi há bocado, dizia mais ou menos o seguinte: para eliminar a taxa de concentração do polo na água, nós teríamos que fazer uma dupla passagem pelas membranas e isso iria aumentar, quase duplicar o custo da produção de água. Bom, esse projeto prevê o custo de produção de cada metro cúbico de água utilizada por quase 4, 5 euros por metro cúbico. É uma inovidade. Bom, mesmo considerando todos os aspectos que o Baltazar fez a referência aqui de eficiência energética, eu gostaria que essa questão do polo, a presença do polo, de benefício, depois em que medida é que esse vosso projeto pode interferir para não haver duas passagens pelas membranas e reduzir o custo da produção de água. Eu não sei se estou claro a entender. Obrigado. Eso es necesario. Las distintas mejoras que se han analizado varían bastante en su necesidad de investimento. Hablamos que hay mejoras que requieren del orden del millón de euros para ser llevadas a cabo y otras que oscilan entre 200.000 y 300.000 euros. En cualquiera de ellos se consigue una reducción del consumo de energía. En los casos más favorables hay reducción del consumo de energía hasta un 30%. Eso implica que obviamente la factura eléctrica de producción de agua se va a ver reducida. Y el compromiso que del ITC intentamos buscar desde el principio que se planteó este estudio Electra es intentar obtener mucha información, intentar sacar un estudio lo más real posible y intentar que no se quede en un papel, que podamos avanzar conjuntamente en buscar la financiación, buscar las colaboraciones necesarias para que podamos hablar de reducción del consumo. El compromiso que usted indicaba de reducir tarifa no compete al eslavo, es un compromiso más del ente o de las instituciones de Cabo Verde de tomar decisiones sobre si esa reducción es factible o no es factible reducir la tarificación. Señor ingeniero Borges, en razón por, en este momento, de lo que yo sé, Cabo Verde no tiene estudios específicos de cuánto sería la cantidad de cloro presente en las aguas salinizadas. Entre tanto, un espectrofotómetro que fue
adquirido no âmbito deste proyecto nos irá ahora a dizer, minuciosamente, qual é a concentração do boro que está presente em todas as plantas analisadas de todo o país. Entretanto, em relação ao boro e à saúde, por el estudio que eu he consultado, o boro pode causar problemas neurológicos, causando até morte, porque por acumulação pode chegar até lá. Agora, são coisas que o tempo de estudo dirá. ¿Ficou satisfeito? Sí, ahora me gustaría complementar el tema del boro, porque en España ha sido un problema de bastante discusión. Estamos hablando de un elemento que se encuentra en el agua de mar, 5 o 6 miligramos litro, y todos nos bañamos en el mar. Y los niños, nuestras crianzas, beben agua de mar. Y el boro tiene 5 o 6 veces más que el agua que llega a nuestro grifo. Entonces, el boro principalmente afecta en cítricos, es decir, el agua en la irrigación. El agua que se utiliza en la irrigación y esa agua vaya destinada a cítricos, fruta, sí que se acumula. El boro tiene un factor de acumulación muy importante. No está demostrado que concentraciones por encima de 1 miligramo litro de boro en el ser humano tenga afección. No está demostrado, porque se requieren muchos años de estudio de saber si el boro en el cuerpo humano tiene la misma acumulación que en el suelo y en los árboles. La normativa europea restringe el boro a 0,5 miligramos litro o a 1 miligramo litro si vamos a ciertas normativas de países, como el caso de España. En España está restringido al boro a 1 miligramo litro. ¿Qué ocurre? Que en la desalación de agua estamos rozando el límite de eliminación de boro de la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es capaz de reducir boro de 5 miligramos litro a 1, pero hay que hacer un esfuerzo de investimento para intentar bajar de 1 miligramo litro. Y ahora se está discutiendo a nivel internacional que el boro en agua potable, en agua de abasto público, se ha colocado a 2,5 miligramos litro. ¿Vale? Significa que a corto plazo, 1 año, 3 años, el boro no será un problema en el agua de abasto. Será un problema en el agua para la irrigación. Eu não queria monopolizar a palavra, eu não queria que fizesse muito imediato. É justamente aqui que está o problema. Os japoneses, quando nos falavam de limite máximo de 1 miligramas por litro, era a diretiva da União Europeia. Deve estar aqui da Direção-Geral de Indústria e Energia, que também acompanhou este projeto. Na segunda apresentação disseram assim, a OMS subiu esse valor para 2,5 e toda a gente ficou com uma grande interrogação à frente. Eles disseram que era 1 miligramas por litro limite máximo. Questionámos a questão dos preços, o custo de produção de carne que teria que passar fazer uma passagem de 3 anos. Questionámos, agora vimos dizer que a OMS já aumentou esse valor para 2,5. A informação continua. Por isso é que eu acho que talvez é um aspecto a ser discutido, porque a informação continua. 2,5 era 1 miligrama, agora é 2,5. E como eu disse, é um problema novo para nós. Nós conseguimos dar 3 anos de independência, se calhar, só vocês nunca pensámos nisso. Da mesma forma que a questão do futuro na prática, isso é um problema quase esquecido. Agora começa a ser uma grande preocupação. Acho que essa é uma questão a ser analisada um bocado mais da vida. En España ha habido un esfuerzo importante de investimento para reducir el boro y probablemente en 2 o 3 años no sea necesaria esa tecnología. Porque la discusión está ahí, es necesario tenerlo en cuenta y asesorarse bien para una normativa nacional, saber la limitación del boro, cuál es la más adecuada. Obrigada. Engenheiro António Pedro Silva. Bom dia a todos. Em
primeiro lugar, quero saudar essa iniciativa, agradecer o convite que foi feito aberto. Eu solicitava, neste caso, não os documentos do projeto, mas as apresentações. As apresentações que aqui foram feitas serão pistas interessantes e, se pudesse disponibilizar, eu tenho uma série de questões, dúvidas dessas questões. E eu vou começar pela exposição talvez do amigo Gilberto, para até disponibilizar a colaboração da DECO na divulgação e dizer que tem que feito alguma coisa nesse sentido, na divulgação, constituição e até o papel, no acesso dos consumidores e trabalhar até com crianças, através de exposições de outros, graças a medidas votadas para a utilização racional da água e outras campanhas visando a qualidade da água. Vou seguir talvez a ordem das exposições. A senhora engenheira, essa preocupação, acho que foi respondida aqui em parte, tem sido uma grande preocupação da DECO sempre agora, que é a questão de divulgação dos dados relativamente ao controle da qualidade da água, neste caso, água potável e água balnear, e da necessidade de descentralização dessa análise, desse controle e dessa disponibilidade de informação. É manifestamente insuficiente o controle da água nos reservatórios para saber o acesso da população à água. E essa é a sua consumidor final. E também, que não seja apenas praia ou apenas na terra. Terá que ser todo o café e até nas ilhas, ilhas periféricas, com mais acessibilidade e menos capacidade de controle, porque há sempre outros mecanismos, há outros laboratórios que fizeram alguma coisa. No sentido de descentralização dessa iniciativa e de acesso das pessoas dessas ilhas, das ilhas periféricas, à informação, à biodiversidade. Entrava já na apresentação do Dr. Baltazar. A primeira, não entendi bem a questão como é que o aumento de caudade vai influenciar na performance da planta desalinizadora. Isto é, como os restaurantes, não sei, estão sendo suplementados, em termos da alimentação qualquer. Porquê é que leva a esta situação? Quer dizer que o aumento do caudal de alimentação dos utilizadoras irá melhorar a performance dessas plantas de outro, até para se poder entender os dados, é o fator de utilização das unidades de esterilização. De qualquer forma, o gráfico que estou aqui considera as oscilações, que é extremamente grave, que é uma coisa do outro mundo. Qual é o fator de utilização? Porque isso tem a ver com a quantidade total de água produzida, o custo da água, etc. Esse fator de utilização dessas plantas estudadas no tempo humano, ou talvez a sua produtividade. Outro é o custo de energia que adotaram, na tecnologia adotada, para calcular os retornos, etc. Isto é, a energia fornecida à unidade utilizadora, a que custo é que foi isso? Está dentro da instalação, etc. Se foi considerado, por exemplo, as enormes perdas da ideia, as funções, etc. Qual é o custo que foi verificado? A sexta é agora uma informação é comparativa, mas em termos de custo de produção, vou perguntar tem tarifas o custo de produção. Em termos das Canárias, como é que está os custos de produção da água desalinizada e da energia eólica em termos de custo de produção? Obrigado. Eu iria pedir às outras pessoas que estão para intervir, a engenheira Alcina e o engenheiro Péricles, que fizessem a sua intervenção e posteriormente passaríamos a resposta.
pelo convite que foi endereçado à nossa comissão e pela oportunidade de podermos participar deste momento. Primeiramente, gostaria de fazer referência à apresentação do Dr. Gilberto a respeito da sensibilização para o uso sustentável da água, do ponto de vista a educação ambiental no domínio da água é uma das grandes prioridades para a HPP. A educação ambiental, dizendo em si, de uma forma muito genérica, que entende que o cidadão precisa compreender cada vez mais, ter uma melhor compreensão sobre o funcionamento dos sistemas ambientais, neste caso específico, a água como um recurso escasso e precioso deve ser uma prioridade. Queria congratular também de ter aí uma forma inovadora como trouxeram essa reportagem desta banda desenhada com os personagens de Cabo Verde e dos Canários. Para mim foi algo muito inovador e incrível. E aprecio muito quanto fez referência à abordagem para a sensibilização das crianças a essas questões. Entendo que hoje cada vez mais precisamos de estratégias diferenciadas para alcançar os estudos públicos e nesta matéria gostaria também de comparação estratégica com o corpo de pode usar a lista que está falando. Exato, eu queria só fazer referência que eu entendo que nesta cena de comparação estratégica entre Cabo Verde e Canários, o reforço das capacidades institucionais e a intercâmbio de experiências através dos estudos, por exemplo, da capacitação dos profissionais, sem esperar que já tens um certo limite de capacidade ao nível da Europa Central dos municípios, mas face aos desafios que exigem, porque a educação ambiental, do meu ponto de vista, o setor do ambiente vai ser uma prioridade para as próximas décadas, considerando os impactos, a forma como os impactos são alcançados. E uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para o Dr. Gilberto, que é a seguinte pergunta. Como tem sido a experiência das Canárias em termos de seguimento e avaliação do impacto das ações de sensibilização no domínio da água? Porque normalmente o cidadão comum fala muitas vezes de percepções. Nesta fase técnica, eu acho que nós precisamos cada vez mais de estudos, com indicadores, com dados quantitativos, então, não só para avaliar o impacto em determinados horizontes, mas também para apoiar a reorientação do funcionamento estratégico. Na matéria de sensibilização, quanto ao NTRH, e à senhora que falou da qualidade da água, trouxe aqui dados sobre a qualidade da água também, na mesma linha da intervenção do Sr. António Pedro Silva, eu fiquei com a percepção que precisamos divulgar muito mais dessas análises da água, não é? Ou seja, promover o acesso dessas informações a todos os níveis de utilizadores desta tipo de informação. E ainda, quanto às cristalizadoras, eu queria lançar uma pergunta para a equipe, do sistema, que é a seguinte pergunta: como é que vem a capacidade de Cabo Verde para absorver este tipo de tecnologia? Hoje, a Associação Estado Município falou desta alternativa como uma prioridade para as zonas do litoral do país, para as comunidades. E como é que as condicionantes de sustentabilidade da implantação deste tipo de tecnologia? Obrigada, Betinho Pérez, espaço. Alô? Acho que esta minha última pergunta é dirigida à minha amiga engenheira Erilcis. E eu gostaria de apresentar o meu currículo. Sendo primor para a necessidade de recolher amostras e análise e controle de qualidade da água no produtor e nos sistemas de distribuição,
Eu pergunto que, sendo o consumidor o maior interessado em ter água de qualidade e o destinatário da água produzida, porque é que não se recolhem amostras aleatórias na casa das pessoas? Aí nós ficaremos a saber o que é que as pessoas bebem. A qualidade da água que consomem, que ao fim e ao cabo é a preocupação. As respostas das questões colocadas serão dadas após o coffee break. Obrigada. Convido-os para o lanche. Desculpem, estou a dar a sua questão logo a seguir ao coffee break. Se calhar eu vou experimentar assim. Faça, por favor, resumidamente. Eu queria, antes de mais, felicitar as apresentações aqui feitas, que foram de grataria para a Cátia em geral, e também colocar uma preocupação, que em parte já foi colocada pelo engenheiro Pérez, que diz respeito à qualidade da água do consumidor. Com esse trabalho exaustivo, eu penso que deve ter sido algo de estudo e de recomendações. Porque o que nós deparamos aqui, eu acho que tem que estar em geral, porque eu vi essa preocupação, a nossa preocupação também é só recente. Nós sabemos que não estou por em questão a qualidade da água, porque a qualidade da água é boa, mas quando chega ao consumidor, entre aspas, já pomos dúvida. Porque, por vezes, até deparamos com a quantidade, ou seja, o teor de clorativo bastante elevado. E as pessoas têm tendência, ainda mais, de colocar água, ou de colocar cloro, ou seja, lixívio, para a desinfecção da água, o que pode contribuir para problemas de saúde pública. Por isso, se não faz, eu quero estar a fazer já deve ter sido feita atenção nesse documento, tenho isso em conta, porque devemos, ao elaborar, portanto, um programa de sensibilização nessa área, seria bom termos em conta a informação do consumidor, a qualidade da água que tem disponível na rede, e a desinfecção poderá ser feita, porque por vezes a desinfecção é feita mesmo junto do produtor da água, mas determinado já tem outras características, e por vezes a qualidade, portanto, do teor de qualquer parâmetro, como seja o cloro ativo, pode ser armazenado. Era neste sentido. E por que não informar o consumidor da real qualidade da água em termos de todos os parâmetros para sabermos o que é que estamos a consumir. Eu não estou a pôr em dúvida a qualidade da água que nós consumimos, porque eu sei que é água desaminizada, que é água produzida através dos postos de peça, sei que a água, apesar do teor de sal e lavar, nós temos outros parâmetros que necessitamos que o nosso organismo é bom, mas seria bom que as pessoas fossem informadas. E era assim. Para finalizar as intervenções do engenheiro Pérez, não vamos alargar mais. Não. Eu só queria pedir que, se me pudessem dar o esclarecimento que eu pedi, para opinar, porque eu vou ter que me ausentar. Eu não queria de forma alguma ser desligado. Então, a última intervenção. Jorge dos Santos Bejar. Eu queria chamar a atenção, principalmente às comunidades locais, principalmente na Ilha do Fogo, que é captada água da chuva através do cisterna, quer dizer, armazenada na cisterna,
muitas vezes, na maioria das vezes, essas águas são consumidas pelas pessoas, das comunidades rurais. Então, eu queria chamar a atenção ali, porque nessas comunidades não há um controle daquela qualidade da água. Eu queria ver se as autoridades responsáveis com essa competência deveria chegar mais próximo dessas pessoas e fazer pontualmente análise dessas qualidades da água para ver se está em condições ótimas para o consumo. Obrigada. Vamos passar a fase de resposta. Voy a decir a lo mejor una cosa que no es agradable, en el sentido de lo siguiente. Hay muchas preguntas muy importantes de temas de gran importancia y nosotros ahora tenemos un trabajo que falta ainda por presentar, un trabajo de reutilización en la Cámara Municipal de Praia, que va a ser una proposta. La proposta es, va a ser la última presentación, que va a llevar media hora, y después poder terminar con el debate, las conclusiones, porque hemos ido anotando las preguntas y intentar resolver. Ahora o en el futuro vamos a seguir en contacto siempre, espero. Entonces propongo retomar las intervenciones y después dejar un bocadillo de tiempo para intentar responder rápido a las cuestiones que han sido planteadas hasta ahora, si es posible. ¿Adecuado? Sí. Perdón. Sim, você falou da divulgação dos dados, né? Em relação à divulgação dos dados, esta recomendação é aceita e será transmitida ao presidente da instituição, né? Em relação a tornar as análises de qualidade na torneira do consumidor, as condições que neste momento nós temos bien difícil de hacer ese tipo de trabajo. Entretanto, esa recomendación será tenida en cuenta y veremos en el futuro qué podemos hacer. Entretanto, digo que también, cuando es posible, no hacemos también análisis na torneira do consumidor. Mas só que é uma coisa que também é complicada, porque, como eu digo, você, em sua casa, pode ter um reservatório de 3 meses, de 1 mês, pode limpar, etc. Eu também me lembro que tenho que limpar. Mas já falamos de que poderia ser na entrada, justo na entrada, antes de ir para o reservatório, né? Teremos em conta essa questão. A outra questão que eu queria só relembrar a todos é que o INE-GRH é um instituto que tem como missão, sim, fazer análisis para a qualidade de dados, é um intuito de fiscalizar. Existem os serviços autônomos que têm muita responsabilidade sobre o assunto. Existe o Ministério da Saúde, no caso de, está falando das águas de chuva, né? Que tem muita responsabilidade nesse assunto. E existe, por exemplo, a Electra também, que aqui em Praia que distribui, em São Vicente, que distribui também, que tem muita responsabilidade no assunto. Agora, não vamos fiscalizar como que está o trabalho desta entidade. Okay? E, sobre o boro, eu continuo dizendo que o boro sim é um elemento perigoso. Temos que ter muito cuidado com o boro. Obrigada. En contestación de las preguntas que me habían hecho sobre la parte de salvación, intentaré resumir todo mi corta explicación. En España barra Canarias, actualmente los costes de desalación, cuando hablamos de agua potable destinada al consumo humano, están en torno a la producción, solo producción, en torno a €1. Es un valor orientativo. Hay plantas desaladoras que son
capaces de producir agua a 60 céntimos, 70 céntimos de euro, y hay otras que producen agua a €1.2. Son una horquilla de precios de producción. A esos costes hay que sumarle la distribución del agua. En Canarias la orografía, igual que Cabo Verde, es bastante compleja. Hay un consumo considerable en bombeos y también la parte de explotación de la empresa gestora. Al final, el consumidor está pagando en torno a €2 aproximadamente. Cada municipio pone sus tarifas, las acuerda en pleno de Cámara y pone sus tarifas en función de los costes que tengan en el proceso. Hay municipios que no se abastecen de agua desalada, solo juros, solo agua superficial, y hay otros que es 100% agua desalada. O sea, la variabilidad de tarifas en Canarias es importante. Pero podemos hablar que una media razonable entre 1,8 y 2,2 euros metro cúbico es el coste de la tarifa. Y eso es solo abastecimiento urbano, porque hay una tarifa para industria y una tarifa agrícola y una tarifa para el sector turístico. O sea que el sector turístico, por ejemplo, es una agua un poco más cara. Bueno, respecto a ciertos los estudios que hicimos, comentar que el caso que el señor Antonio comentaba de captar más agua de mar, cómo afecta a la mejora, tiene que ver porque al captar más agua de mar, las bombas que tenemos en operación se pueden llevar a un punto de trabajo más óptimo. Un punto de trabajo más óptimo significa un mejor rendimiento, por lo tanto, una mejor eficiencia energética. Aparte, captar más agua de mar también nos permite producir más agua producto, de tal manera que en términos de eficiencia energética y del parámetro relativo entre kilovatios necesarios para desalar metros cúbicos, conseguimos un mejor valor de kilovatios hora por metro cúbico. Eso es un poco un resumen de la mejora. También se comentó la pregunta en cuestión de creo que la afección o la penetración de renovables de energía eólica en la desalación, ¿no? Ahí simplemente Canarias ha habido experiencia de aplicar energía eólica a la desalación, de tal manera que se inyecta la energía eólica que se produce, se inyecta en la red. La compra del suministrador de la electricidad y el generador de agua lo que va a haber es una bonificación, una reducción del coste de la factura eléctrica. Aproximadamente, en algunas experiencias, y antes de que en España, ahora recientemente han quitado una subvención que había para la energía eólica, antiguamente pues era posible reducir hasta un 20% el coste del agua desalada por el hecho de introducir eólica en la red. Actualmente sería más económico, más rentable autoproducir la energía eólica para generar agua directamente. Tendría más rentabilidad que venderla al suministrador eléctrico. No sé si se me queda alguna cuestión más. El costo de produção. O custo de produção de energia eólica. Sí. E também como é que é afetado o custo de energia na virada da dessalinização. Isto é, Sí. qual é o preço Sí. o cabo vai... Aproximadamente un 30 o un 40% del coste de producción es energía. Bueno, es decir, supongamos, si el producir un metro cúbico cuesta €1, 30, 40 céntimos es la componente energética. En términos óptimos, cuando tenemos un consumo elevado de energía, podemos hablar de un 50% o incluso más el consumo de energía, el coste relacionado con la energía. El resto del coste es el personal, la reposición de membranas y los consumibles, y la recuperación de la amortización. Obrigada. Nós agradecemos os apresentadores. Agradecemos os apresentadores, inicialmente a